Jesus chama o seu povo à união, calando com a sua cruz a divisão. Bem-vindo, bem-vinda aqui à série de 1 Coríntios, um amor que conecta, um amor que amadurece. Nós vamos dar continuidade então, já tivemos uma mensagem introdutória lá, toda de contexto, uma realmente começando ali o livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 1 ao 9, e hoje nós continuamos com o verso 10 ao 17, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 17. Jesus chama seu povo à união, calando com a sua cruz a divisão. Se você precisar, dê uma olhadinha nos outros conteúdos lá, que vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos começar aqui o nosso bate-papo, o nosso estudo, e pedindo para Deus para que Deus fale conosco como comunidade, como pessoa, família. E eu digo bem-vindo e bem-vinda para você, mas também me sinto bem-vindo aí na sua casa, no seu dispositivo, no celular, no computador, seja como for. Se você que chegou aqui até a comunidade ou nós chegamos até aí, que legal, vamos juntos agora, tá bom? Deus abençoe esse tempo. Pai, fale conosco, por favor, nesse momento, e que a gente possa aprender do Senhor como é que vive uma vida que escapa do egoísmo, do orgulho, para viver uma vida de unidade, de união, por causa de Jesus. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Vamos lá. Então, esse aqui é um conteúdo que vai ficar disponível aí para você ir entendendo cada vez melhor a primeira carta de Coríntios, mas como igreja a gente tem um momento ali de ensino um pouquinho maior. Esse aqui tende a ser um pouquinho mais rápido, tá? E não dá para mergulhar tanto em algumas partes aí. Mas mesmo assim, vamos lá, a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10 ao 17, e vai explorar aí alguns trechos mostrando essa verdade aí para você, que Jesus chama seu povo, o povo dele, para união, chama de volta para uma união, e Jesus cala com a cruz dele a divisão. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 em diante diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informados por alguns da casa de Cloe que havia divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou outro, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Senhor, obrigado pela tua palavra, fale conosco. Nós já dissemos nos outros 2 vídeos lá, que Corinto, essa cidade aqui, que tinha recebido o Evangelho, e a igreja ali também floresceu, era uma cidade de muito comércio, muito movimento, muita gente indo e vindo, era um lugar de competições, jogos, assim, sabe? Jogos esportivos, naquela época mesmo, isso aí, lá no 1º século, jogos esportivos ali na Grécia. Os jogos que aconteciam nessa cidade só perdiam para os Jogos Olímpicos de toda a Grécia. Então ali era um lugar muito fervilhante de gente indo e vindo, comprando, vendendo, ficando, muitas dificuldades ou muita coisa acontecendo em relação à sexualidade, o templo de Afrodite, toda essa coisa toda, certo? Muita gente poderosa também, muita gente com pouco dinheiro, enfim.
um centro urbano assim que bombava de gente diferente. É isso. Pensa que nesse contexto, então, a igreja, aquelas pessoas recebem o evangelho e algumas não creem, outras creem e nascem de novo e é formada a igreja ali. E Paulo está, inclusive, escrevendo a carta para 1 Coríntios junto com Sóstenes, que era o dirigente da sinagoga. Ele era um judeu, só seguia ali o Antigo Testamento, e aí ele consegue entender que Jesus era aquele que conectava tudo, e, nossa, é mesmo, é Jesus o Salvador, Jesus é o Cristo, ok. E aí esse cara aí, o que ele chama aqui de Crispo, ele é batizado por Paulo. Eles dois estão escrevendo essa carta aqui para a igreja em Corinto. Mas aí a gente falou também que Deus dá esse abraço na igreja antes de chegar na bronca, né? Foi falado tantas coisas bonitas do verso 1 ao 9 que a gente até ficou assim, ué, mas essa igreja tinha muito escândalo, muito problema. Ok, mas primeiro Deus abraçou com a segurança do evangelho, da nova vida. Vocês são igreja, vocês são um povo, e lá já ficou assim, né, no comecinho assim, falando, vocês são igreja santificada, chamados para serem santos juntamente com todos os santos. Deus já estava começando a tratar eles, mesmo no abraço, já falando, não gosto de divisão. E aí eu gostaria que você, ao ter lido agora esse começo aqui, Paulo falando assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vê que tem uma súplica, tem um chamado de Deus para essa igreja, para que eles não sejam divididos, não estejam em briga, mas que sejam unidos. Então Jesus está chamando o povo dele aqui à união. Rafa, como assim Jesus está chamando o povo dele? É Paulo que está escrevendo. E Paulo diz, irmãos, em nome do nosso, não é só eu, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso, está falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem nas suas coisas, voltem para a união, vocês que estão divididos, estão partidos, fragmentados. Essa palavra aqui, suplico, né? Pode ser rogo-lhes, né? Peço ou encorajo, chamo vocês para o meu lado, mas suplicando e falando, por favor, em nome de Jesus. Então Jesus usa aqui Paulo para chamar a igreja dele à união. Outra coisa do porquê que Jesus está chamando é porque o apóstolo, então o apostolado, aqueles que foram comissionados ali presencialmente, não foi virtualmente, por Jesus, naquela época lá, então os 11, mais Paulo, esses tinham uma autoridade de Jesus para o que eles falavam, era a palavra de Jesus. Então Jesus está chamando a igreja aqui para concordar. E em algumas traduções talvez você tenha assim, concordar em tudo, né? Porque chamam vocês para concordarem uns com os outros no que falam. Tem algumas que vão falar, estejam de acordo naquilo que falam. Falem todos a mesma coisa, vai ter uma versão, a Almeida, né? Falar todos a mesma coisa, então a gente vai viver num jogral ambulante, todo mundo, 1, 2, 3 e... macarrão, pizza! Não, é a mesma coisa que a gente tem que falar. Tá, vai, 1, 2, 3 e... amor! Ei, todo mundo falou a mesma coisa. Não é isso que é todo mundo um robô falando a mesma coisa junto, 1, 2, 3 e valendo! E todo mundo tem que ser igual a todo mundo. A ideia é de que todos entrem em acordo quando discutem, quando estão discordando um do outro. Eu não acho que deve ser feito desse jeito. Eu não acho que tal coisa. Eu não acho que tal candidato deve ser considerado ungido do Senhor. Aí um outro irmãozinho lá fala, não, ele é ungido do Senhor, aquele candidato. O outro não, mas aquele é... Aí um olha para o outro e fala, mas a Bíblia não fala isso. Mas a ideia é que se
entrem em acordo quando discordar, para que não fiquem quebrados, cismados, quebrados em partidos, né? Então, a facção, partidarismo no meio da igreja não deve existir. Não deve existir isso, mesmo que se pense coisas diferentes sobre várias coisas, mas nas essenciais, como o próprio verso 10 diz, concordem uns com os outros ou cheguem ao acordo no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Então Jesus chama o povo dele para a união. Como é que Jesus chamou? Ele chamou com a história da redenção. Desde que a vida existe, Deus estava mostrando que iria salvar, queria trazer o homem para si. Desde da primeira página da Bíblia até a última, você está vendo Deus chamando o povo para uma união, primeiro com ele, depois uns com os outros. O Evangelho é esse chamado. A palavra de Deus está sempre mostrando que Deus quer união. E como mais Deus chama o povo à união, daqui a pouco a gente fala que outro meio ele usa. Nós já vimos aqui, Paulo, um apóstolo. E aqui também falando sobre vocês terem o mesmo modo de pensar, o mesmo parecer ou juízo pelas coisas. Então evita aí ficar quebrado, dividido, torcendo por um lado, outro torcendo por o outro, e isso ser um assunto que quebre vocês no meio, que vocês não querem mais saber um do outro. Não faz sentido isso. E aí o ponto tenham vocês o mesmo modo de pensar. Isso é falado também por Deus em Filipenses capítulo 2, né? Tenham vocês o mesmo modo de pensar a respeito de Cristo, né? Seja a atitude a mesma de Cristo, todos vocês têm que ter uma engrenagem, tem que ter um jeito de pensar que é as mesmas engrenagens na cabeça que funcionam com o Evangelho. Então, sempre quando a gente tiver um desacordo ou um assunto, qual que é a engrenagem que vai se movendo na nossa cabeça? Esse é o modo de pensar. Não é que a gente pensa a mesma coisa, o mesmo assunto. 1, 2, 3 e pizza! Aê, a mesma coisa, eu estava pensando. Não, o nosso jeito de resolver as coisas, o jeito de olhar um para o outro, tem engrenagenzinhas que são movidas pelo Evangelho. É isso que é ter o mesmo modo de pensar. Então, quando um pensa X e o outro pensa Y, os dois vão dar um passo para trás e falar, não, eu vou tentar entender como você está chegando nessa... Por que você acha que tal candidato, então, é o ungido? Não, deixa eu tentar entender o seu lado. É por causa disso. Tá. Tudo bem, a Bíblia não diz tal coisa, mas eu estou te entendendo agora. É a engrenagem do Evangelho que diz que a gente é pecador, mas Deus nos salvou através da graça demonstrada em Jesus. Então eu já olho para o outro com graça, dou um passo para trás. É na hora de decisões eu falo, não, vai você primeiro. Seja você o primeiro e eu o último da fila. Isso é ter o mesmo modo de pensar, engrenagens do Evangelho, engrenagens de Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou a ser Deus, mas tornou-se carne, né? Não se apegou à coisa de ser Deus, mas fez-se carne. Olha só a engrenagem do Evangelho. Então ele deu preferência para vir aqui e estar no meio dos homens. Não só isso, ser servo. Né? Ele podia chegar e ficar mandando, aí foi servo. E não só foi servo, como, olha o modo de pensar, morreu e morte de cruz. Ele preferiu sofrer para que a gente fosse resgatado e não botar o dedo no nosso nariz e falar, tá vendo? Eu tô certo, vocês estão errados. Claro, Deus estava certo, está certo o tempo todo e a gente está errado. Mas a engrenagem, o modo de pensar do Evangelho eu te dou preferência. E assim, do verso 10, quando a gente já vê esse chamado de Deus para a união, a gente fala, mas mesmo modo de pensar, então o que está acontecendo lá? E você viu pela leitura no verso 11 e 12, tem a informação que chegou lá para Paulo de o que estava acontecendo com aquela igreja em Corinto. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês.
ou contendas, brigas em outras traduções, que vai ajudando a gente a entender. Divisão? Divisão? O que é divisão? Os caras estavam brigando, os caras estavam contendendo, estava um falando mal do outro, um querendo ser mais do que o outro, porque tinha a melhor posição em tal coisa. E aí é mais explicado ainda. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou Pedro, né? O Pedrão, apóstolo. Eu sou de Cristo, não preciso ir para a igreja, não preciso de vocês, não, eu sou de Cristo, eu sou livre. E aí Paulo recebe essa notícia: não é possível. E Jesus está chamando o seu povo à união, usando pessoas, e pessoas com o coração dele. Então ele usa a palavra para nos chamar para a união, primeiro com ele, depois uns com os outros. Ame a Deus, ame ao próximo, conexão. Não existe evangelho, não existe salvação sem povo, sem igreja, tá? Você é colocado, se você é salvo por Jesus, você é colocado num corpo, numa igreja, e que tem uma manifestação física, visível, material, pessoas com cara, com nome, com horário para se encontrar. Vocês vão se entendendo aí. Não existe evangelho de gente solta. Eu sou de Jesus, sou de Cristo. Para que igreja você vai? Ixi, eu sou de Cristo, sou livre, eu sou de Cristo. Mas Deus usa, ao chamar o povo para a união, ele está usando quem? Está usando aqui no texto Paulo, Sóstenes, que escreveu junto com ele, e aqui a gente descobriu que Chloe e a casa de Chloe, estas pessoas também estavam achando muito estranho e ruim a briga, a contenda, a facção, partidarismo no meio da igreja. E aí eles vão chamar a ajuda do apóstolo, daquele que era o representante de Jesus ali para eles. Eles não tinham a Bíblia escrita ainda, eles tinham um ou outro fragmento de alguma outra coisa escrita, talvez uma carta, duas. Então eles precisam dos apóstolos, eles precisam da palavra de Deus. E aqui, então, Jesus usa pessoas com o coração dele, com o coração de Jesus, para chamar o povo para a união. Paulo, os irmãos aqui dessa casa aqui de Chloe, né, da família de Chloe, são pessoas com coração que vão ajudar o corpo se integrar. Sóstenes, mais para baixo no texto a gente vê que Paulo falando: não batizei ninguém de vocês, só Crispo, que é o Sóstenes, e Gaio, que aparece um pouquinho mais na frente em Atos lá. Aí ele lembra, também Estéfanas, que é uma pessoa dessa igreja aqui também. No final da carta de 1 Coríntios, você ouve lá Paulo falando: obedeçam Estéfanas, ele tem o mesmo jeito aqui da gente pensar, ele é um cooperador, ele tem a mente de Cristo, ele quer o bem de vocês, o bem da igreja. Então ande, caminhe, dê valor para homem como esse. Jesus chama o seu povo à união usando pessoas que têm o coração dele também. Pessoas que vão arrebanhando, que vão sofrendo com a divisão, com ataques à igreja. Pessoas que sofrem, que botam o joelho no chão, que ora, que tenta arrebanhar o povo. Não, gente, a gente não pode se dividir por causa de política, bobagem. A gente não pode se dividir por causa de um carpete aqui. Vamos tirar tudo o carpete e ficar só no chão mesmo. Não, mas eu gosto de rock. E aí a gente vê depois, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei o quê. Eu sou de rock, eu sou de samba, eu sou de violão, eu sou de piano. Não, eu gosto da igreja com telão de LED. Eu não vou, não, esse negócio simples, chato aí. E Deus usando pessoas para falar para você: não é isso, isso tudo é muito pouco. Mas na igreja nem tem tal coisa que eu gosto. Eu acho que Jesus deve olhar para a gente e falar: não é possível, né? Então Jesus usa pessoas também, além da palavra dele, o Espírito dele, para arrebanhar, unir. Ele usa pessoas que têm o coração dele para unir as pessoas em volta dele mesmo. Por outro lado, o nosso ego, o nosso orgulho é exposto com estas coisas, com essas facções, com essas brigas, briguinhas, contendas, partidarismos. O eu sou de Paulo aqui, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Alguns talvez estivessem tentando mostrar que eles eram fiéis
àquele que tinha fundado, né, a igreja ali em Corinto. Então eu sou de Paulo. Sou de Paulo. Eu sou melhor. E outros falando, eu sou de Apolo, um outro homem de Deus que foi para aquela igreja e ele era muito bom com palavra, ele falava muito bem. E o grupo de Paulo, a equipe ministerial, tinha ajudado o Apolo a conectar melhor ali as escrituras com Jesus e entender melhor ainda. E aí o cara deve ter explodido de conhecimento, habilidade, o cara devia ser o melhor orador, o melhor palestrador, o melhor pregador de todas as 4 regiões onde as igrejas estavam. Devia ser Apolo, o cara que mais falava bem. Acho que devia ter fila para falar. O Apolo vai pregar lá em Corinto. Apolo vai pregar em Corinto? Eu vou comprar ingresso, hein? É bobagem, né? Mas devia ter gente falando, não, eu sou mesmo de Apolo, eu não ligo muito para o que Paulo fala, não. E alguns talvez mais tradicionais, não, eu sou daqueles dos que caminharam mesmo com Jesus ali, os 3 anos, eu sou de Pedro, tá? Eu sou mais de tradição, eu sou mais de... nessas coisas aí de vocês, essas novidades aí, tudo é novidade para vocês. Eu sou de Pedro. Eu sou ali mais firme ali nas coisas de Jesus mesmo. Enquanto tinham outros que deviam estar falando assim, eu sou de Cristo. E não me importa vocês não, porque eu e Cristo e acabou, tá bom? Já era, não vem me encher não, para ir para culto, para estar junto no mesmo horário. Não, esse negócio de online, os caras já lá em Corinto, né? Esse negócio de, ligar minha câmera. A gente está em Corinto, no 1º século, nem tenho câmera para ligar. Mas brincadeiras à parte, a ideia parece que é essa mesmo. Lá na frente do livro de Corinto vai mostrar que tem pessoas que não estavam ligando nada para a comunhão, para o povo de Deus, e provavelmente são essas aqui que, olha que ironia, estão falando, eu sou de Cristo, sou de nenhum grupo não. Não me chama para culto que eu sou de Cristo, é eu e Cristo só. E aí vem a resposta imediata de Jesus a isso, nas palavras de Paulo, eu sou de Cristo, sou eu e Jesus e chega. Já me machuquei muito com a igreja, sou eu e Jesus. E aí vem a resposta de Cristo para esse. Acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo é Cristo de ficar um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, acolá? Não, não é. Isso aqui é uma resposta do próprio Jesus para quem usa o nome dele para falar que não quer ir para a igreja, não quer viver igreja. Sei que é um momento diferente agora, mas não quer. As palavras, a palavra aqui no grego para eu sou de Paulo, eu sou de tal, olha o que é o grego pro eu sou. Ego mene Paulo, ego de Apolo, ego de Cefas, né, o Pedro, ego de Christos, ego Paulo, ego, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem, ego, que é eu, ego me Paulo, ego men, ego de Apolo, ego de Cefas, ego de Cristo. Eu sou, eu e mais eu e mais eu. Eu gosto de tal coisa. Ego, egoísmo, egocentro. O centro está no ego, no eu. Eu que gosto, eu que quero, eu que fiz, eu que mereço, eu que quero a música tal. Eu que não gosto da música tal que toca, eu que sou tratado de tal jeito e não quero mais voltar, nunca mais quero ver essas pessoas na minha vida. Eu. Tudo gira em torno do eu. Eu sei mais, então eu não vou para essa igreja e não gosto dessas pessoas. Eu sei mais, eu leio a Bíblia, eu vejo a Bíblia, os caras tá tudo errado, então eu que sei de tudo. Eu entendi as coisas e as pessoas não entenderam ainda. Pessoa, deixa eu só explicar e deixo o julgamento para o Espírito Santo falar com o teu coração. Eu entendi as coisas, as pessoas não entenderam. Eu fico muito admirada que as pessoas ainda estejam nessas coisas fracas e falam, eu entendi as coisas. Eu fico sozinho mesmo, eu faço, eu aconteço e eu. Palavra eu em grego é ego.
ego, né? O ego é grande. E aí Jesus é pequeno nessa história. Há diferentes tipos do ego se manifestar no meio da igreja, há diferentes formas disso acontecer, há diferentes formas da gente ser egoísta e orgulhoso. Tá? Então, às vezes a gente vai ver pessoas que são bem orgulhosas e bem fácil de ver, bem fácil de ver o egoísmo delas. Uma das coisas que fica claro em divisão de igreja, ou partidarismo, ou fragilidade de evangelho nos corações das pessoas, uma das coisas fáceis de ver isso é essa coisa do eu. Eu fui machucado, eu entendo isso, eu. Nunca é nós, a pessoa nunca está falando nós. Nunca fala nossa igreja, o nosso povo. Nunca tem o compromisso com o nós, primeiro com Jesus e com nós. É eu. E aí, quando a gente vê muito essa coisa da pessoa que é machucada, que erraram com ela, tal, tem isso sim. Mas você vê que tudo gira em torno dela, é sempre as histórias giram em torno do eu, eu. Nunca do quem é Jesus, a glória de Deus e o que Deus quer e o que Jesus quer para a igreja dele. Se fosse por esses lados, as pessoas leriam muito mais aquelas partes do que está escrito para a igreja. Amem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros. O amor é o elo perfeito, perdoa todos os pecados. Elo, né, que liga, não quebra, não que divide. O amor, ele une. Mas enfim, a gente tem muita facilidade de girar em torno do ego, do eu. E aí a igreja viram pequenas ilhas ou várias ilhas de eus. E aí alguns se viram e se tornam ilhas ou grupos em torno de um nome, de uma coisa, de um assunto, de um interesse. Então, tem pessoas que vão... O egoísmo delas, essa coisa da divisão, do egoísmo, do orgulho, não vai aparecer tanto assim como aquela pessoa que peita o outro e que briga e que vai levantar o dedo na cara do outro. Tem pessoas que vão estar em grupos, só que elas não vão ser as líderes dos grupos. Tem pessoas que vão aproveitar desses pequenos reinos que concorrem com o reino de Deus de forma mais passiva, mais estratégica, porque nesse grupo aqui eu achei alguém que cuida de mim, que luta as minhas batalhas. Aí eu fico muito bravo e exacerbado quando alguém fala mal de alguém do meu grupinho aqui, mas dos outros eu não tô nem aí. Eu luto para as coisas da igreja quando tem a ver com isso daqui. Então, perceba como, eu não estou falando só da igreja que eu congrego, eu quero que você perceba isso, que é uma realidade do ser humano. Olhe como a gente vai estar dividido em tempos de pandemia entre gente que quer que volte, né, que agora está com muita morte por causa do coronavírus. Mas se não tivesse com tanta coisa assim, aqueles que tem um interesse pessoal em voltar, que tem que voltar, eles vão estar sempre empurrando para voltar. Aqueles que vão estar em outro grupo que eu não quero, vão estar lutando para que a coisa não volte. Aí tem um grupo lá que vai querer, vai ficar muito chateado com o pastor ou com a liderança se não acontecer tal coisa, porque eu sou de tal coisa. E aí todo mundo nesse grupo aqui do eu gosto disso, vai ficar chateado enquanto não acontece isso, mas vai ficar bem feliz quando acontece aquilo que eles gostam. Aí o outro grupo que, não, eu não gosto disso. É sempre a luta do eu contra Jesus. Ou a gente mata o nosso eu, e aí a gente olha uns para os outros e fala, nós. E aí as coisas esfriam, né? As lutas esfriam, e só aparece aquele que deve ser realmente adorado, e aqueles que a gente deve falar, não eu, ele, Jesus. E aí é por isso que Paulo contra-ataca esse negócio. Eu sou de Cristo, como aquele que está se... né? Com acaso Cristo está dividido? Verso 13 ao 16. Cristo está dividido? Não, não está. Cristo está vivo. Ele foi dividido, ele foi quebrado, macetado, ele foi... ele foi... doeu o que aconteceu
com ele na cruz. Ele sofreu, ele foi esmagado, sim. Ele foi quebrado, ele foi, mas ele não está. E ele foi, conforme diz Isaías 53, que ele foi ferido, esmagado pelas nossas iniquidades, porque o verso anterior lá desse verso diz: cada um de nós ia para o seu caminho como ovelhas desgarradas, cada um no caminho do eu. Eu acho melhor isso aqui para minha vida e eu vou fazer e não estou nem aí para os outros. E aí Deus fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade, o nosso eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu. E aí Jesus é esmagado, é partido, né? Olha a ceia, é partido, porque a gente é tudo dividido. Mas a realidade é que Jesus não está mais partido, morto na cruz, esmagado, tendo recebido a ira de Deus contra esse eu. Deus puniu o ego, Deus puniu os nossos pecados em Jesus. E Jesus foi partido, só que ele não está mais. Acaso Cristo está dividido? Não mais. Em um certo momento na cruz, ele dividiu mesmo do Pai. Só que depois ele ressuscitou e agora ele está inteiro. E a igreja é dita como corpo de Cristo. Cristo não está dividido, a igreja não está dividida. Espiritualmente ela já não está dividida. Então, materialmente, a gente tem que tirar e limpar as divisões e começar a passar o remedinho nas feridas onde quebrou, onde magoou, e começar a restaurar relações e trazendo de volta para a unidade. Cristo está dividido? Não. Né? As perguntas aqui são retóricas, é como uma mãe que pega um filho ou filhos fazendo bobagem e aí chega assim, mas por que vocês fizeram isso? Ah, porque os nossos amigos estavam fazendo. Aí a mãe começa, né? Não, mas se seus amigos se jogar da ponte, quem nunca ouviu isso? Se seus amigos se jogarem da ponte, você se joga também? Se seus amigos se jogar na frente do trem, você vai se jogar também, menino? A pergunta é retórica, porque a mãe já sabe que a resposta é não. Você vai se jogar da ponte se o pessoal se jogar? Não, lógico que não. Você vai se jogar na frente do trem se o outro se jogar? Não, lógico que não. E aí a mãe completa, né? Se você se jogar na frente do trem, eu te ressuscito para te matar de novo no tapa, menino. Perguntas retóricas aqui de Deus para a gente. Cristo está dividido? Claro que não. Foi Paulo crucificado em favor dessa igreja? Claro que não. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Em nome da música preferida de você? Você foi batizado? Quem que foi crucificado lá? Quem que sofreu e para te dar vida? Foi a música preferida? Foi teu jeito de fazer as coisas? Foi a teologia preferida que você gosta? Foi tal coisa ou tal coisa? Foi Paulo? Foi o pastor X, pastor Y? Foi ele? Foi em nome do apóstolo Paulo que eles foram batizados? Claro que não. E aí ele diz que não batizou ninguém ali, exceto um ou dois ou três, porque o que ele está falando assim? Eu dou graças a Deus que ninguém pode aqui, desses que estão brigando e dividindo a igreja, que eles são batizados por mim e para falar, não, eu sou de Paulo. Não é nada, não é. Você não é de Paulo. Ou você é de Cristo ou você não é. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Você não é de Paulo, não batizei você e ninguém é batizado em nome daquela pessoa. E aí entra a pergunta. As pessoas são batizadas em nome de quem? Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Quando Jesus ressuscita, está ressurreto já, fala, ó, estou vivo. E aí os 11, eita, ele está vivo, né? Corpo, toca aí, estou vivo. Todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, espiritual e material. Tudo está sob a minha autoridade, eu tenho poder sobre tudo. Agora eu vou usar essa autoridade e poder. Vão e façam discípulos. E conforme vocês vivem a vida de vocês, façam discípulos, batizando-os em nome... Você falou de quem? De Jesus? Não. Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós.
batizando-os em nome da comunidade divina. Não tem como a gente viver o eu se o próprio Deus é nós. Então, quando Paulo aqui fala, vocês foram batizados pelo meu nome? Não. E também o batismo é feito em nome de Pai, Filho, Espírito. E mais sobre batismo, procure mais conteúdo aqui nosso, mas de cara isso aqui já deve chacoalhar a gente. O batismo é feito, o que salva? É o Evangelho, é crer que Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, é aí que está a salvação. E o batismo é imergir a pessoa na vida do Deus que é trino. A coisa do batismo na água, ela vai só simbolizar e mostrar que a gente foi mergulhado, totalmente mergulhado na vida, entrou no mundo de Deus, que é um mundo de comunidade, é um mundo, ele é 3 em 1, ele não é dividido, ele é unido, totalmente unido. E aqui vem a pancada teológica que Deus dá na gente. Não existe eu sou de... É nós ou não é nós? Desconfie de você mesmo ou de outros, e se for de outros, é melhor orar do que ir botar o dedo no rosto. Desconfie se você fica muito à vontade sem corpo, sem grupo que se reúne constantemente em volta de Jesus. Desconfie disso. Ok? E fica claro aqui também no texto que batismo não salva, que Paulo falou, eu não batizei nenhum de vocês. Batizei 1, 2, 3, 4, mas a maioria aí da igreja eu não batizei. O que eu fiz? Preguei o evangelho, que é o verso 17, encerrando o nosso texto, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E aí a gente começa com Cristo, termina com Cristo. O batismo não salva, você viu aqui, eu não fui enviado para batizar. O batismo é uma ordem de Jesus, mas que acompanha o principal, que é fazer discípulo, que é proclamar o evangelho. Creu, você entendeu o evangelho e creu de todo o seu coração que você é pecador. Olha, isso aqui já desfaz a divisão, eu sou pecador. Agora sim, agora a gente fica no mesmo terreno e todo mundo é como todo mundo, só que diferentes formas de pecar, e a gente olha para Jesus e fala, graças a Deus pela saída, a salvação, a porta, aquele que é a vida, o caminho, a verdade, Jesus. Então, o evangelho é a chamada de Deus. O evangelho é como Jesus chama o povo à união, primeiro com Deus e depois uns com os outros. E aí Jesus cala a divisão com a cruz. Portanto, Jesus chama seu povo à união, calando com a cruz a divisão. Como é que a gente pode estar dividido quando a gente olha para a cruz e vê que devia ser a gente pendurado lá? Era a gente que era para morrer e levar o castigo de Deus. Então Jesus chama a gente para a união e cala a divisão, fazendo a gente olhar para a cruz e falar, opa, não posso me dividir do povo que Deus deu para mim. O chamado das boas novas traz a gente para a união com Deus. Até o verso 9 lá, antes de começar o nosso trecho, Deus já tinha falado, fiel é Deus que os chamou para comunhão com seu Filho Jesus. Se a gente tem comunhão com Jesus, a gente deve ter comunhão com aqueles que Jesus tem como dele. Não é possível que a gente vai estar em briga, dividido, não querendo ter comunhão com aqueles que o próprio Jesus quer ter comunhão e diz que tem, e diz que é povo dele. A gente vai ter que escolher, ou a gente anda com Jesus que anda com o povo dele, ou a gente anda com Jesus imaginário, que aí a gente pode ficar isolado, ou brigando uns com os outros, e matar os irmãos no nosso coração. Nunca mais. A gente vai ter que escolher o Jesus aí. O real, o que tem um povo e quer que a gente caminhe com ele, ou o imaginário, o Jesus que a gente criou no nosso coração, que é um Jesus que dá para andar só eu e ele, eu e as minhas brigas com os meus grupos, tá? Jesus chama o seu povo à união e cala com a própria cruz
a nossa divisão. Amado, o próprio Deus se fez carne, se fez homem, foi sofrer, foi quebrado, fragmentado, esmagado, dividido, Deus Filho foi dividido da comunhão com o Pai e o Espírito para que a gente pudesse ser conectado. Jesus venceu a morte e não está mais dividido do Pai e do Espírito, agora eles já são um de novo. Jesus está vivo, 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 e é isso que nos faz ser um também. Deixa o teu ego crucificado naquela cruz e vai falar oi para um irmão que você não fala faz tempo. Deixa teu ego crucificado naquela cruz e vai cantar uma música que talvez não seja a que você mais queria cantar mesmo lá na igreja, junto com o povo. Deixa teu ego crucificado na cruz e acorda mais cedo, esteja com o povo que Deus deu para você estar. Deixa teu ego lá na cruz. Doe do seu tempo, das suas emoções. Doe dinheiro também. Deixa o ego lá na cruz. Caminhe com as pessoas e abençoe-as como Jesus fez. Desconfie se você fica muito à vontade a sós ou só com o seu grupinho particular e nunca com o povo inteiro que Deus está te dando. Jesus ama o pacificador, o edificador, o construtor, o cuidador, o restaurador. Ouça a voz dele hoje. Deus abençoe.